Na altura, para mim, ir a Lisboa era como ir à Feira Popular, para vocês, se calhar, porque ir a Lisboa era uma festa, andar de comboio era uma festa, andar de autocarro era uma festa. Olá Inês, muito obrigado, bem-vinda ao 8Q Talks. É um prazer enorme estar contigo e fazer-te esta entrevista. Tu és maquilhadora profissional desde 98 e és responsável pela maquilhagem da Cristina Ferreira, de Silva Aberta, entre outras figuras públicas. Atualmente és editora de beleza da revista da Cristina e no Daily Cristina. E inauguraste o teu próprio ateliê de maquilhagem no LX Factor, onde dás workshops de alta maquilhagem e consultoria de beleza. Eu próprio já pensei em escrever-me nu. Olha, vamos direto às questões. E a primeira tem muito a ver com a tua atividade. O que é que te fez meter a mudança e arrancar em direção a esta arte da maquilhagem? Sabes que eu sempre gostei de pintura e desde, eu diria quase a minha infância, porque eu comecei aos 11 a pintar porcelana. E eu já gostava muito de pintar e depois conforme foi avançando a minha idade, não é? Já na adolescência, eu estava sempre a maquilhar as minhas amigas e portanto a partir daí cheguei ao 12º e pensei o que é que eu vou fazer e o que eu queria mesmo era maquilhagem e até que descobri em Lisboa, porque eu não sou de Lisboa, eu sou de Ponte de Rolo, uma aldeiazinha em Torres Vedras, e eu descobri um curso de maquilhagem em Lisboa, que era uma grande dificuldade. Na altura, para mim, ir a Lisboa era como ir à Feira Popular, para vocês, se calhar. Porque ir a Lisboa era uma festa, andar de comboio era uma festa, andar de autocarro era uma festa. Então, convencer os meus pais de que eu queria fazer um curso de maquilhagem, em vez de ir para a faculdade, não foi fácil. Mas foi giro, foi um desafio. A cor, a estética são fundamentais para ti. Mas há tons que ficam melhor numa Cristina Ferreira e que podem não ficar tão bem numa Silva Alberto. Há algum GPS que indica aqui a direção certa do que pode ficar melhor num tipo de mulher que não no outro? Tem tudo a ver com o tom da pele. O tom da pele é que define o tom das sombras, não é tanto o tom da roupa, pode-se variar com a roupa os tons das sombras, mas o tom de pele, a personalidade da pessoa, por exemplo, fazer uns olhos todos negros a uma Silvia Alberto, se calhar não iria ficar tão bem como uma Cristina Ferreira, porque ela é mais excêntrica e então ia ficar melhor e ia se encaixar melhor nela do que na Cristina, do que na Silvia, o que não quer dizer que eu não possa fazer uns olhos negros à Silvia, mas tem a ver também com a personalidade, escolher as cores, escolher o estilo de maquilhagem tem a ver com a personalidade da pessoa. Ok, o que é que farias em mim, por exemplo? Eu acho que tu estás ótimo, punhas só assim um bronzerzinho porque ainda estás branquinho. Então eu vou para o terraço apanhar sol. É isso. E o que é mais desafiante? As corridas nos bastidores de televisão ou na publicidade? Onde é que tens maior autonomia? É assim, publicidade não há correria, porque é tudo tão lento, demora tudo, gravar de uns segundos, demora horas e horas e horas. Na televisão é o oposto, é tudo a correr. Tens 5 minutos para isto, vai a correr porque vem aí o intervalo, porque principalmente nos diretos, não é? Que é o que eu estou habituada a fazer. E a publicidade é uma coisa muito mais trabalhada, estudada, é ao detalhe. A televisão também é ao detalhe, também é estudado, mas já há ali muito, já se faz naturalmente, não é? Os diretos. Tu já lançaste 2 livros, uma linha de pincéis. 3 livros! 3 livros! 3 livros, uma linha de pincéis e maquilhagem. Eu acho que nunca vi tanto tutorial e miúdas muito jovens a maquilharem-se. Será que são as redes sociais que estão a aumentar esta curva da vaidade das mulheres? Sem dúvida, sem dúvida. Eu não me considero só vaidade, eu acho mesmo que a maquilhagem é uma questão de autoestima. Aí há uns 5 anos atrás nem sequer se falava muito em maquilhagem. A maquilhagem na altura até era um luxo, porque os produtos eram caros, não havia tanto mercado de maquilhagem mais barata, de marcas mais baratas. Entretanto, começaram as redes sociais, o Facebook, depois o Instagram,
e com este rolar de informação, houve muita gente a querer ser maquilhadora, quando antigamente nem sequer se falavam em ser maquilhadoras. Por isso é que eu te digo que em 98 foi um grande desafio dizer aos meus pais que eu queria ser maquilhadora. O meu pai nem sequer sabia o que era isso, achava que eu ia pintar unhas e arranjar pés e coisas assim, era o que ele achava que eu queria fazer. E então, sim, as redes sociais, sem dúvida, que vieram aqui mexer este mercado da maquilhagem, porque hoje em dia tu vês tutoriais, qualquer pessoa faz um tutorial de maquilhagem, seja maquilhador ou não. E nos carros a cor é uma escolha difícil para ti? Para já eu sempre gostei de carros pretos e de carros grandes, que fossem masculinos, eu não gosto nada de carrinhos pequeninos. Começo sempre pelo preto, nunca cinzento, só se for assim um cinzento muito escuro. Mas gosto que o carro seja agressivo, não gosto que seja fofinho. Muito masculino, como disseste. Masculino. Tu representas a Kia desde 2019. Esta tua ligação à Kia faz sentido porquê? Olha, eu estou a adorar. Eu tinha outro carro, não é? E quando troquei para o Sportage, eu adorei porque é assim, uma das condições no meu outro carro era ter um teto de abrir, porque eu tinha um descapotável antes. A Kia deu-me quase um descapotável porque eu tenho um teto panorâmico e então eu estou a adorar aquilo. E agora estive a fazer as mudanças, os bancos rebatem todos, aquilo dá para dormir lá atrás. Portanto, eu estou a amar. E outras características que tu aprecias, para além do teto e dos bancos rebaterem, há outras features de conforto e de tecnologia que tu aprecias? Olha, gosto muito que tenha a ligação ao telemóvel, que dá para pôr o meu GPS. Gosto da história de não ter que ter a chave na mão, de carregar no botão e abrir o carro, e para fechar exatamente, não ter que andar à procura na mala onde é que está a chave do carro. Eu acho que é uma coisa que eu a partir de agora vou querer sempre nos carros, é não ter que procurar a chave. Basta meter ela em qualquer lado dentro da mala, não quer saber, o carro abre. Epá, não sei, eu gosto da Kia, olha que eu não conhecia muito. E eu estou cada vez a gostar mais e vi aí já uns modelos, um modelo novo que achei muita graça, que tive quase para te mandar uma mensagem a dizer eu quero experimentar. É o Exceed. Não, é outro. É outro. Agora não me lembro do nome. Mas depois mando-te uma mensagem. Combinado. Olha, eu não sei se te percebeste, mas chegámos à 7ª pergunta, porque representa os 7 anos de garantia. Mas nós, como sabes, estamos a dar entre abril e junho 8 anos de garantia. E, portanto, vou-te fazer mais uma pergunta, que é a pergunta extra. Isso é incrível. Quando tu puderes pegar, sem restrição nenhuma, no teu Kia, seja cá dentro, seja para fora do país, para onde é que tu gostavas de ir? Epá, sabes para onde é que eu iria? À Comporta. Oh, maravilha. Não precisava de mais nada. Muito bem. Boa escolha. E, portanto, fazer a viagem com o meu teto panorâmico aberto até à Comporta, agora com o solinho que vem aí, parece-me muito bem. Linha e calor, é o que nós precisamos. Isso mesmo. E liberdade. Olha, terminámos, Inês, foi um prazer enorme. Ficámos a conhecer muito mais de ti e olha, um beijinho muito grande e obrigado. E ficava aqui mais tempo a falar contigo.